Brasil Caiado, SBT, por favor. Obrigado. Responsável pelo acompanhamento do presidente Jair Bolsonaro. Um breve relato para vocês. Na madrugada de ontem, o presidente apresentou uma queda dentro do seu quarto da superintendência. Inicialmente, nós pensamos que fosse uma queda da cama, mas depois, posteriormente, conversamos com ele, relembrando os fatos, porque no momento ele havia um pequeno déficit, apresentou um pequeno déficit de memória, oscilando, não sabia dizer. Por quê? Porque ele se levantou para o lado esquerdo da cama, mas a conclusão, e a escrivaninha também era do lado esquerdo, mas a conclusão foi do lado direito. Isso nos leva a crer que ele levantou, tentou caminhar e caiu. Ô, celular, por favor, aqui, amigo. Olha, eu tô ouvindo aqui, irmão. Obrigado, cara. Eu queria deixar claro isso, porque houve uma relação a isso inicialmente. Bom, a posterior à nossa avaliação clínica primária ontem pela manhã, nós solicitamos os exames complementares, que é de praxe em qualquer traumatismo crânioencefálico, independentemente do grau, porque nós precisamos dos exames justamente para elucidação e conduta. Bom, por motivos outros, os exames foram liberados hoje. O presidente foi submetido a uma tomografia do crânio, uma ressonância magnética do crânio e também, como investigação complementar, um eletroencefalograma, porque num primeiro momento houve uma suspeita de uma crise convulsiva. Em relação aos exames que foram feitos hoje, nós observamos uma lesão em partes moles da região temporal direita e da região frontal direita, caracterizando o traumatismo craniano leve e intracrânio não há lesão. Isso é bom para ele. O eletroencefalograma também normal. A partir disso, nós orientamos a transferência de volta, porque em relação aos exames, nós não precisamos neste momento. E aí sim gera uma outra dúvida. O porquê deste quadro? Porque em todas as nossas pesquisas médicas e avaliações clínicas, a gente precisa ter o dado clínico e depois o dado complementar. Mas é sempre importante nós sabermos da origem do problema. Porque a partir da origem é que nós vamos traçar o melhor tratamento. Pouco tempo do dia, e eles estão, a grande maioria do tempo, com o presidente. E há uma suspeita inicial que nós já havíamos imaginado que possa ser a interação de medicamentos. O presidente faz uso de vários medicamentos para tratamento das crises de soluços, que vocês já sabem, que são soluços incoercíveis, de difícil tratamento. E nós estamos diante de um problema agora em relação ao presidente, é o seguinte: se esses quadros forem recorrentes e colocam o presidente numa zona de maior risco pelos medicamentos, e segundo ponto, nós temos que suspender os medicamentos e colocar o presidente num quadro degradante de soluço, ou eu mantenho a medicação e eu aumento o risco, que eu ainda não sei se nós vamos avaliar, mas são hipóteses que nós vamos trabalhar em cima disso para minimizar o máximo possível qualquer tipo de risco, qualquer tipo de dano, qualquer problema que possa piorar a saúde do presidente, e dentro dessas condições é que nós temos que trabalhar. A partir daí nós vamos ter o que fazer. Doutor Caiado, a gente está ao vivo aqui na Jovem Pan News. Eu queria saber se também há suspeita de crises convulsivas, porque também se levantou essa possibilidade, uma vez que ele foi machucado no entorno do pé e também na cabeça. Foi. Quando há um problema, nós médicos formulamos as hipóteses diagnósticas. Você suspeita de algumas coisas e traça uma linha de investigação. Em relação à crise convulsiva, não se confirmou pelo exame. Foi uma suspeita clínica. Fica no ar, mas provavelmente que não. Doutor Caiado, com relação aos ferimentos nos pés, o que seria? Foi identificado o motivo desse sangramento? O que seria? Por isso que eu falei, como ele estava sozinho,
nós não presenciamos a queda, tentando reconstituir a cena com ele, numa consulta clínica, foi que eu deduzi que houve esse levantamento, ele provavelmente caminhou e na queda ele pode ter batido a cabeça e o pé em algum objeto. Confusão mental? Ele está tendo confusão mental, que você chegou a dizer aí? Oscilação na memória também. SBT? Confusão mental, não. Se eu falei, posso ter sido mal interpretado. Eu falo que ele tem tonturas, desequilíbrio, e no momento em que houve a queda, ele não se lembrava do que havia acontecido. Isso foi de madrugada. Foi na madrugada. Quando ele foi reconstituir num primeiro momento, ontem, ele não conseguia se lembrar exatamente para nos falar. Isso eu tive que ir por dedução do que eu estava vendo no corpo dele. Hoje nós estávamos reconstituindo e me parece que sim, ele lembrou que havia levantado, depois caiu, mas eu não presenciei a queda para A hora ele não sabe. o máximo possível, qualquer dano ao corpo e à saúde, mas de forma provavelmente remédio. Então, pelos exames, Não, acho que é uma especulação. Doutor, Não quais medicamentos deram esse efeito nele? Quais Ele medicamentos? realizou os exames, qual foi o estado de saúde que ele saiu daqui após realizar os exames e seguir para a superintendência? Qual o estado de saúde dele atual? O que eu observei foi que o estado de saúde dele lá. Eu passei hoje às 6 da manhã, eu estava preocupado, nós não sabíamos como ia ser a primeira noite, então a minha preocupação eu passei, porque ele estava estável, e o que me chama a atenção no momento, desde ontem ou há 2 ou 3 dias, são esses quadros que eu relatei: tontura, desequilíbrio e oscilação da memória. E esses quadros, eles serão acompanhados na superintendência. Como vai ser esse acompanhamento da equipe médica do ex-presidente com a PL? Eu penso, nesse momento, que nós temos que fazer um acompanhamento juntos, compartilhado. Porque, como eu falei, eu não estou lá o tempo todo, estarei disponível para o meu vídeo 24 horas por dia, mas nós nos preparamos uma dificuldade de transporte no momento em que seria um procedimento que necessitava uma certa urgência.